Olá! Nessa videoaula nós vamos fazer um estudo sobre grandezas inversamente proporcionais. A gente vai aprender a identificar quando duas grandezas são inversamente proporcionais entre si e como resolver problemas envolvendo essas situações. Bom, quando que duas grandezas são inversamente proporcionais entre si? Quando o produto, ou seja, a multiplicação entre os valores de cada grandeza sempre dá o mesmo resultado, for um valor constante. Um bom exemplo para a gente entender quando que as grandezas são inversamente proporcionais entre si é a situação da loteria, da Mega Sena, da Quina e de todos esses jogos. Por quê? Vejamos só. Nessa situação, o prêmio da loteria é de R$1.200.000. Então, se uma pessoa ganhar, ela sozinha, ela vai levar R$1.200.000 sozinha. Bom, né? Agora, se duas pessoas acertarem na loteria, esse prêmio vai ser dividido em duas partes e cada uma vai ganhar R$600.000. Se 3 pessoas ganharem na loteria, então o prêmio vai ser dividido em 3 partes e cada uma vai ganhar R$400.000. 4 pessoas ganhando, cada uma leva R$300.000. 5 pessoas ganhando, cada uma vai levar R$240.000. E assim por diante, né? Quanto maior for o número de ganhadores, menor é o prêmio que cada um vai receber. Então, se a gente chamar de P o valor do prêmio, que são aqui os valores em reais, e N o número de ganhadores, a gente percebe que em todos os casos, quando a gente faz o produto, quando a gente multiplica o valor do prêmio pelo número de ganhadores, a gente sempre obtém um valor que é R$1.200.000 nessa situação. Então, 1 vezes 1.200.000 dá 1.200.000. 600 vezes 2 dá 1.200.000. 400.000 vezes 3 dá 1.200.000. 300.000 vezes 4, 1.200.000. 240.000 vezes 5, 1.200.000. Então, isso é bem característico de problemas de grandezas inversamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Nesse caso aqui, conforme a gente aumenta a quantidade de ganhadores, diminui o valor do prêmio que cada um vai receber. Assim como nas grandezas diretamente proporcionais, a gente também pode representar as situações de grandezas inversamente proporcionais num gráfico no plano cartesiano. Aqui nesse exemplo, eu coloquei no eixo x a quantidade de ganhadores, o número de ganhadores, e no eixo y, o eixo vertical, a quantidade do valor do prêmio da loteria, expressa em reais. Então, a gente viu que se a pessoa ganhar sozinha, se tiver apenas um ganhador, o prêmio é de R$1.200.000. Então, existe uma relação aqui entre as coordenadas 1 e 1.200.000. Aqui tem um ponto que relaciona isso. Se o prêmio for acertado por duas pessoas, então cada uma vai receber R$600.000. Então, tem uma relação entre o 2 e os 600.000. Se forem 3 pessoas vencendo na loteria, cada uma ganha R$400.000. Então, a gente tem aqui a relação entre o 3 e o 400.000. Aqui sempre tem que ser pontilhado, tá? E se for 4 pessoas, cada uma vai ganhar R$300.000. Ora, R$300.000 eu não tinha marcado aqui, né? Mas eu sei que o 300.000 ele está entre o 200.000 e o 400.000, ele está bem na metade. Então, eu vou puxar aqui bem do meio, que representa R$300.000, para relacionar com o 4 da quantidade de ganhadores. E se for 5 ganhadores, cada um vai ganhar R$240.000. Bom, aqui está marcado 200.000. Eu sei que R$240.000 é um pouco
tá bem pertinho do 250 mil, né? O 250 mil estaria aqui na metade entre o 300 mil e o 200 mil. Então, eu vou fazer aqui aproximado um pouquinho mais para baixo da metade da distância entre o 200 mil e o 300 mil. Mais ou menos aqui assim, para representar o 240 mil. Se eu quiser fazer o gráfico com mais precisão, é só pegar a régua, né, e fazer mais divisões ali, tá? Mas nesse caso aqui a gente não precisa ter tanta precisão assim. Se nós ligarmos esses pontos, olha só que curva que vai aparecer. Vamos ver se eu consigo fazer certinho. Aqui, ó. Né? É uma curva decrescente, que se a gente fizer mais pontos, né, ou seja, botar mais ganhadores, vai diminuindo o valor do prêmio que cada um recebe, né? Então essa curva ela tende sempre a cair e a descer. Isso é bem diferente lá das grandezas diretamente proporcionais que a gente viu, que sempre formam uma reta, né? Já no caso das grandezas inversamente proporcionais, a gente sempre vai ter um gráfico representado por uma curva, tá? Essa curva ela vai sempre mostrar pra gente que conforme uma grandeza aumenta, que é o que está acontecendo aqui, né? Ó, conforme a gente vai aumentando a quantidade de ganhadores, o valor correspondente do prêmio vai diminuindo. Então, conforme uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. E dependendo conforme você faz o gráfico, a curva fica assim ou ela fica também no outro sentido, tá? Mas sempre vai ser essa curva, diferente lá das grandezas diretamente proporcionais, que é sempre uma reta. Então, a gente sempre vai ter um problema de grandezas inversamente proporcionais entre si quando a gente perceber que os valores de uma grandeza aumentam e os valores correspondentes da outra grandeza diminuem. Ou seja, que as setas ficam posicionadas em sentidos opostos. Toda vez que isso acontecer, que a gente conseguir perceber isso, é porque a gente está, então, lidando com um problema de grandezas inversamente proporcionais. Bom, e como que a gente vai fazer então para resolver os problemas que envolvem grandezas inversamente proporcionais? Bom, primeiro então a gente vai verificar se é um problema de grandezas inversamente proporcionais, ou seja, se os valores de uma grandeza aumentam e a outra diminui, ou se os valores de uma grandeza diminuem e a outra aumentam. Isso depende de como que forma a gente faz a análise. Mas, né, vai sempre ser uma situação ou outra situação quando for grandezas inversamente proporcionais. Depois a gente vai montar uma regra de 3, igual nas grandezas diretamente proporcionais, vai colocar um x no valor desconhecido, mas a gente tem uma diferença aqui que a gente vai precisar inverter os dados de uma grandeza. Na hora que a gente montar lá na tabela, a gente vai ter que dar uma invertida nos valores da grandeza. Vamos ver como que isso se dá num exemplo. Bom, a situação é a seguinte. Um automóvel percorreu 720 km em uma velocidade constante de 80 km por hora e levou 9 horas. Qual deveria ser a velocidade para o automóvel percorrer a mesma distância, 720 km, só que em 6 horas? Então, quais são as grandezas envolvidas nesse problema aqui? A gente tem a grandeza velocidade e a gente tem a grandeza tempo. Velocidade e tempo. Qual é a primeira relação entre a grandeza velocidade e tempo? A gente tem a velocidade constante de 80 km por hora, levando 9 horas. Então, aqui, 80 km por hora. Vou marcar aqui, né? E aqui, levando 9 horas. Qual é a segunda relação? A gente tem que descobrir a velocidade. Então, eu vou colocar um x aqui na coluna velocidade para o tempo de 6 horas. Então, vou botar o 6 aqui. Agora, a gente vai fazer a análise. E aí, vale a mesma dica lá das grandezas diretamente proporcionais. Porque toda vez que a gente montar esse esquema, a gente vai sempre ter os valores de alguma grandeza completos, né? Em uma situação, vai ter dois valores de uma grandeza, que nesse caso aqui é a tempo. Aí a gente olha qual é o maior valor da grandeza tempo, é o 9. Então, eu vou colocar uma seta com a ponta da seta do lado do maior valor. Então, nesse caso, a seta fica para cima. Agora, aqui, na grandeza velocidade, a gente tem o x, que a gente não conhece. Aí a gente precisa
fazer uma análise, né? Olha só. O x está relacionado com o tempo de 6 horas. Então, a viagem ela vai ficar mais curta, né? E a distância continua sempre a mesma, que é 720 km. Então, para reduzir o tempo da viagem, o que tem que acontecer com a velocidade? Ela tem que aumentar ou ela tem que diminuir? Bom, a velocidade ela tem que aumentar, né? Porque quanto mais rápido o automóvel se deslocar, menor vai ser o tempo da viagem. Então, esse x que a gente tem que calcular, ele tem que ser maior que 80. Então, a ponta da seta fica do lado do x. E aí a gente percebe que a gente tem as setas apontando em sentidos opostos. Então isso determina para a gente que esse problema ele é de grandezas inversamente proporcionais. Então a gente vai montar a regra de 3 e a gente vai inverter a posição de uma das grandezas. Pode ser da grandeza velocidade ou pode ser da grandeza tempo. E isso é independente de outros problemas também. Você escolhe qual grandeza vai querer inverter. Mas inverte apenas uma, tá? Então nesse caso eu vou manter a posição aqui do esquema da grandeza velocidade para montar a regra de 3. Então vai ficar 80 sobre x. E vou inverter a posição das informações do esquema da grandeza tempo. Então, ao invés de botar 9 sobre 6, eu vou botar 6 sobre 9. E aí a gente vai resolver essa regra de 3 normalmente. Então, a gente vai multiplicar cruzado. 6 vezes x dá 6x. 80 vezes 9 dá 720. Então, uma equação do primeiro grau, a gente vai isolar o x, pegando esse 6, que está multiplicando o x, e levando ele para o lado direito para dividir o 720. E aí a gente obtém que 720 dividido por 6 dá 120. O quê? Quilômetros por hora, né? Que é o que a gente estava calculando ali. E aí faz sentido, né? O 120, que é o x, foi um valor maior do que o 80. E aí, se eu aumentei a velocidade, obviamente o tempo da viagem vai ser menor, vai chegar mais rápido lá. A gente dá a resposta do problema, né? Então a pergunta foi qual deveria ser a velocidade para o automóvel. Então a velocidade deveria ser de 120 km por hora. Nesse caso, isso é impossível no Brasil, né? Porque a velocidade máxima em rodovias brasileiras é de 110 km por hora para automóveis, né? Então, isso só no Brasil, só no autódromo. Mas existem outros países do mundo que têm velocidade máxima para as rodovias maior, mas no Brasil não, tá? Isso aqui seria uma infração de trânsito, que o máximo é 110 km por hora. Então, nessa videoaula, a gente aprendeu o que são grandezas inversamente proporcionais. Vimos que quando a gente fizer a multiplicação dos valores entre duas grandezas, a multiplicação dos valores correspondentes, se isso sempre der o mesmo resultado, significa então que essas grandezas são inversamente proporcionais entre si. Se a gente colocar num gráfico, sempre vai ser uma curva que mostra pra gente que quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Isso é a característica principal das situações envolvendo grandezas inversamente proporcionais. E vimos também como resolver problemas dessas situações. A gente monta uma regra de 3, verifica se o problema são de grandezas inversamente proporcionais, sendo a gente vai inverter a posição das informações de uma das duas grandezas e depois resolver multiplicando pelo teorema fundamental da proporção lá das regras de 3 que a gente já estudou normalmente. É isso, bons estudos e até mais. Tchau!